Quando o pastor Estevão me convidou para pregar aqui, eu perguntei assim, qual que é o tema do mês? Tem um tema por mês, não é isso, pastor? Ele falou santidade. Tá, santidade. Então eu fiquei, Senhor, eu vou falar sobre santidade. Qual o texto da Bíblia que eu poderia usar para falar sobre santidade, principalmente quando a gente trata de família? Deus me levou ao livro de Tito, capítulo 2. E eu gostaria de ler com vocês aqui. Se puder colocar a tradução na ARA, que é Almeida, Revista Atualizada, eu agradeço. Tá? Tito, capítulo 2, é uma epístola pastoral, né? Tito. Abra sua Bíblia lá. Eu farei a leitura aqui dos 8 primeiros versículos. E em seguida a gente vai meditar sobre esse texto. Acharam aí? Amém. Então, a partir do capítulo 2, né? Tito são 3 capítulos, é um livro curto. E eu vou ler do versículo 1 então até o último versículo aí, que é, aliás, até o 8º. Diz assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Tito. Diz: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Isso é uma epístola pastoral, né? Ele está falando a Tito. Paulo tem 2 epístolas pastorais, né? Uma para Timóteo, outra para Tito. Timóteo era um carregador de malas nas viagens missionárias de Paulo. E Paulo viu em Timóteo um grande pastor, um grande ensinador. Pelo comportamento, pela atitude de estar sempre presente para abençoar as pessoas. Da mesma forma, ele viu em Tito um homem de Deus que caminhou com ele nas últimas viagens missionárias, e ele convidou Tito também para se juntar a ele, e ele escreve essa carta aqui. Então, esse primeiro versículo aqui, ele está falando diretamente a Tito, né? Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Vamos ao versículo 2. Quanto aos homens idosos, nós estamos falando de família, tá? Então, começa para os homens. Se você se encaixa nessa categoria aí, então vá se preparando e entendendo o que é que a Bíblia espera da gente, né? Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, eu vou já explicar um pouquinho mais, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Olha, a responsabilidade aqui é grande para a gente, para os homens. Para as mulheres ele apertou mais um pouquinho ainda. Vamos lá, versículo 3. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o seu marido e os seus filhos, a serem sensatas, continua para as mulheres ainda, ó. Sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Chegou a vez dos filhos agora, né? Os filhos também tinham que estar junto aqui. Quanto aos moços, ele está falando agora para os filhos, né? De igual modo, exorta-os, para que em todas as coisas sejam criteriosos. Parece pouca coisa para eles, né? Mas vamos entender o que é que ele quer dizer com criteriosos aqui, que tem muita coisa para a gente aprender. E aí, no versículo 7, ele diz para Tito: torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma de dizer a nosso respeito. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos aí.
Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que é rica, ela é poderosa, transformadora, ela nos adverte, nos exorta, nos ensina, nos conduz em justiça e nos leva à santidade. E que nesta noite o Senhor fale aos nossos corações e que saiamos daqui com a nossa responsabilidade e com o nosso dever diante do Senhor, para que a nossa casa, o nosso lar, seja também um local de santidade, de temor ao Senhor, de reverência ao Senhor, e que as nossas famílias sejam estruturadas e baseadas na Tua palavra. É o desejo do nosso coração, Senhor, e a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Se eu fizesse uma enquete aqui e perguntasse aqui, o que é santidade para você? A gente ia ter muitas respostas. Por exemplo, os mais teólogos iriam dizer o seguinte: você precisa ser separado para Deus, você precisa adorar a Deus, tá? Tem que ter uma vida muito dedicada a Deus. Tem gente que fala assim. Aliás, tem religiões que as pessoas, para ser santas, elas têm que se esconderem, precisam se esconder. Então ficam enclausuradas e com isso eles acham que é uma espécie de santidade, as pessoas estão mais próximas de Deus. Então a gente encontra esse tipo de pessoa. Você encontra pessoas que cobrem o rosto, porque não pode usar a face exposta a todas as pessoas, e com isso eles acham que é também um padrão de santidade. Mas é impressionante que tem outros padrões de santidade que a gente coloca, e a gente, no dia do batismo, eu acho que vocês responderam essa pergunta. Se não foi no dia do batismo, foi antes, quando fizeram a profissão de fé. Você crê na Bíblia como a única regra de fé e prática? Responderam essa pergunta ou não? Respondemos. A gente diz sim. A gente crê na Bíblia como a única regra de fé e prática, mas de vez em quando a gente gosta de criar uma regrinha também, né? E a gente, quando cria uma regrinha, a gente acha que a nossa regra é certa e que os outros estão errados. Por exemplo, para muitas pessoas o padrão de santidade é aquele que canta no coral, ou aquele que não perde nenhuma escola bíblica dominical, ou aquele que frequenta todos os cultos e vem nas vigílias e está presente também em todos os cultos na oração da manhã. Tudo isso é bom, irmãos. Tudo isso é bom. Mas o padrão de santidade de Deus, eu vou mostrar para vocês na Bíblia, de acordo com o texto lido, é diferente. É diferente. E a gente vai entender por quê, né? Eu me lembro que eu ouvi uma mensagem do pastor Augusto Nicodemos, presbiteriano bem radical, né? Eu acho que a maioria, se não todos aqui, deve conhecê-lo. Ele foi falar sobre Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aí ele falou assim, chegou um momento da mensagem que ele disse assim para as mulheres: olha, o que é uma mulher cheia do Espírito Santo? Todo mundo ficou esperando a resposta. Ele disse assim: talvez você pense que é aquela que fala em línguas, que não é ruim isso, né? Que expulsa demônios, que pode até ressuscitar um morto, mas isso não impressiona Deus, ele disse. O que impressiona Deus é a forma como você trata o seu marido. Isso impressiona Deus, porque está na Bíblia. Isso não é uma regra que eu criei, ou uma regra que você criou, mas isso aqui impressiona Deus. E sabe por que impressiona Deus? Porque está escrito no livro de Efésios, isso está escrito no livro de Tito, e isso está escrito no livro de Colossenses. E todas as vezes que Deus fala com a gente, eu já falei isso aqui algumas vezes na igreja, mais de uma vez, é porque Ele está chamando a nossa atenção. Então essas coisas de fato impressionam Deus. Mas olha só, Ele fala aqui, eu vou começar no versículo 2, que é o versículo número 1, ele fala para Tito, dizer assim: fala a sã doutrina. O que é a sã doutrina? É uma doutrina sadia, que não traz confusão, que não deixa dúvida, que aproxima as pessoas de Deus, que faz as pessoas entender que a santidade é importante. E como essa palavra é interessante, eu aprendi com o Dr. Russell Shedd, eu acho que muitos aqui conheceram ele, o que é santidade. Ele um dia pregou em Filipenses capítulo 1, versículo 1. Um versículo, ele disse assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo, estava preso lá, estava preso em Roma,
aos santos que vivem em Filipos. Ele explicou o seguinte, eu nunca esqueci disso. Você não encontra na Bíblia santo no singular, a não ser quando se refere a Deus. Ele é santo. Mas quando você fala às pessoas, à comunidade, você fala aos santos. Nós estamos aqui juntos, então os santos estão reunidos e nós estamos compartilhando a santidade de Deus juntos aqui. É isso que a Bíblia diz sobre santidade. Então você encontra sempre no plural, porque é um grupo de pessoas que está reunido compartilhando a santidade de Deus. Então o que eu quero dizer para vocês hoje, se vocês entenderam agora essa ideia de santidade, que é compartilhar essa santidade de Deus na nossa vida, eu vou falar sobre família. O que é uma família santa? É uma família onde o pai sabe qual é o papel dele e ele faz aquele papel acontecer. Onde a mãe entende qual é o papel dela e ela faz de tudo para aquilo acontecer, e os filhos entendem que eles também têm um papel, cada um dando a sua contribuição, e Deus é tão bom e justo que nunca exigiu tudo de todo mundo, deu um pedacinho para cada um. Agora eu tenho que fazer a minha parte, a minha esposa tem que fazer a minha parte, e meus filhos também têm que fazer a parte deles, tá? Então olha, ele dizia assim, quanto aos homens idosos, irmãos, a sociedade antiga valorizava muito as pessoas que eram idosas, que eram uma espécie de coroa de glória. A Bíblia diz em Provérbios, coroa de honra são as cãs, cabelo grisalho. Eu já não tenho mais os cabelos, né? Mas quem tem os cabelos grisalhos, que eu estou vendo que tem alguns aqui, isso é importante. Por quê? A idade avançada e os cabelos grisalhos são sinais de sabedoria e experiência. E para o judeu era interessante que ele ficava diferenciando 3 coisas: sabedoria, inteligência, tá? E conhecimento. Então, por exemplo, a sabedoria que Deus está falando aqui para a gente, através da palavra, não são diplomas. Isso é conhecimento. Você pode ter muitos diplomas, tá? Diplomas também, dependendo do momento, uma pessoa uma vez perguntou para mim, mas os seus diplomas não agradam a Deus. Eu falei, eu não posso comparar os meus diplomas diante de Deus. O meu diploma tem uma função específica lá fora, na minha vida profissional. Mas dentro da igreja o meu diploma não é igual ao que não tem diploma. Isso é conhecimento. E para alguns inteligência. Mas sabedoria são para poucos. Por isso que a Bíblia fala muito entre o sábio e o tolo. Porque ter essa sabedoria, a honra, a coroa dos homens, são as cãs, os cabelos grisalhos, a idade avançada, isso é importante. Então, olha o que Paulo diz para Tito, primeira coisa aqui, vamos lá, né? Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes. Irmãos, temperantes, essa palavra no grego quer dizer sóbrio. Quer dizer, homens que têm moderação, equilíbrio, autocontrole, virtude que atua de forma comedida. Então, olha que coisa interessante, com prudência e sem exageros. É interessante a palavra temperantes para a gente? É um sinal de maturidade. Por exemplo, Salomão disse, um forte invade uma cidade pela sua força, pelo o seu poder, pelos seus exércitos, mas diante de Deus, o forte é aquele que domina o seu espírito, aquele que tem autocontrole. O que é que faz com você quando a pessoa grita? Seja lá no sinal de trânsito ou no seu trabalho, você grita do mesmo jeito? Você está no mesmo padrão da pessoa? Ou você se segura, tem um pouquinho de autocontrole, que hoje o mercado de trabalho chama de inteligência emocional, e você responde às pessoas. Um dia uma colega minha, ela foi falar comigo, discordando de um ponto de vista lá, e começou a alterar a voz, eu fui deixando ela falar, ela pensou que eu ia falar da mesma medida. Aí eu fui desarmando ela, quando eu falei com ela, depois no outro dia ela foi na minha sala, foi me dar um abraço e disse assim, olha, eu pensei que você ia gritar comigo, que você ia me dar uma advertência, que você ia me dar uma suspensão.
mas você ficou só ouvindo e depois falou de forma tão simples e eu entendi a lição. Olha que coisa interessante, irmãos. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, como eu falei para vocês, e o que domina o seu espírito é melhor do que o que toma uma cidade. Como isso é interessante. Irmãos, eu via isso na vida do meu pai. Meu pai não gritava comigo. Meu pai não gritava, ele poderia gritar, mas ele preferia ensinar. Tá? Os ensinamentos dele variavam de como se comportar e nunca mentir, mesmo que eu tivesse que passar dificuldade, até a primeira lição que ele me disse o que é dízimo. Ele reuniu os filhos em casa e explicou o que era dízimo. Quando todo mundo entendeu, ele perguntou assim, alguma dúvida? Todo mundo entendeu tudo? Aí a gente disse, entendemos. Ele disse, então agora vocês são dizimistas. Aí eu disse, mas ninguém aqui trabalha. Ele disse, não, mas ele já tem a lição na mente. Eu tenho certeza que quando vocês começarem a trabalhar, vocês vão honrar esse ensino que vocês acabaram de aprender aqui. Então ele fazia assim. Era a forma que ele nos ensinava e nos educava. E meu pai era muito zeloso na palavra. Era um homem muito estudioso. Ele conhecedor profundo da Bíblia. Então, eu aprendia muito com ele, né, nas pregações, nos estudos bíblicos. E ele fala que esses homens, para levar a santidade para casa, Paulo dizia a Tito, eles precisam ser temperantes, respeitáveis. Depois, que no grego significava homens dignos. Homens que eram dignos, homens nobres. Era para descrever uma das características próprias dos diáconos e diaconisas também na igreja, que Paulo usou já na outra carta pastoral, lá em 1 Timóteo capítulo 3. Depois ele diz para os homens, vocês precisam ser sensatos. É aquele refletido, aquele homem prudente, que deveria controlar as ações, impedindo vícios e deficiências. Olha só, irmãos, não é fácil isso. Mas eu quero dizer para vocês que não é impossível, porque está escrito na Bíblia. Deus não ia colocar nada aqui que a gente não conseguisse cumprir, porque Ele ia ferir a própria palavra. Então Ele não faz isso. Então Ele mostra que é possível sermos sensatos também, né? Usar as palavras muito usadas para pastores e supervisores, serem homens sensatos. Homens que sabem escutar, homens que sabem aconselhar. Quando os seus filhos têm problema, eles procuram você ou outra pessoa? Isso é importante. Quando eu tinha dúvida, eu procurava o meu pai. Mas tem muitas pessoas que dizem assim, você está com dúvida, procure não sei quem, procure o pastor tal, o pastor vai atender. Mas tem que começar em casa. Se a gente está trabalhando no propósito de santidade, isso tem que começar dentro de casa. Então, sensato é isso, aquele que sabe ouvir, que sabe refletir, é prudente, é autocontrolado. E como isso é interessante, irmãos. E quando a gente fala no fruto do Espírito, a gente começa amor, paz, alegria, bondade, né, longanimidade, chega domínio próprio. Esse a gente esquece, só lembra dos 3 primeiros. Geralmente os 3 primeiros, todos são importantes. E isso é importante para a nossa vida, ser cheio do Espírito Santo, ter esse aspecto do fruto do Espírito, que é o autocontrole. Depois ele diz, sadios na fé. Irmãos, como isso é importante. É uma expressão de sã doutrina, que ensina sempre a verdade. Sã doutrina, eu estou ensinando a verdade. Eu sei que quando eu ensino a verdade, eu vou ter um retorno muito grande nas famílias. Como pai, eu sei que vou ter um retorno na vida dos meus filhos. Tá? Eles estão em casa. Hoje eu levei a Rebeca 5 horas numa consulta médica, pedi à médica para não atrasar, porque eu tinha um culto hoje à noite aqui. Levei ela em casa e deixei a Ana. A Ana está doente, ela foi para a escola fazer uma prova, voltou. Eu fui almoçar em casa hoje para orar por ela e voltar para trabalhar. E tem uma colega de trabalho que ficou em casa com elas ajudando, até eu voltar, para ela voltar para a casa dela. Então, Deus vai organizando as coisas e vai cuidando de tudo, e eu acho interessante que Deus nunca nos desampara, né? Então isso é muito bom.
Sadios na fé é isso, irmãos. É uma fé objetiva, uma fé baseada em virtude. Tudo isso é coisa prática. O evangelho é muito prático. É porque a gente, às vezes a gente cria as regrinhas e quer complicar. Mas isso é ser santo. Homens, isso é ser santo. Vocês lembram daquele filme Corajosos? Que no final ele diz assim: quem vai ser o intercessor da minha família? Ele diz: sou eu. Quem vai orar e apresentar os meus filhos perante Deus? Sou eu, ele diz. Quem vai orar pelos meus filhos quando eles estiverem doentes? Sou eu. Quem vai ajudar os meus filhos a ser homens íntegros? Sou eu. E no final, quando ele começa a falar, as pessoas, os homens se levantam assim: eu também vou, eu quero. Estava o auditório em pé dizendo: eu também quero ser assim. É isso que Deus quer ver nas nossas vidas, né? Ser sadios na fé e no amor. O amor, como é tão importante, uma das qualidades mais importantes, das virtudes, está lá no fruto do Espírito, é o primeiro aspecto, que é o amor. E eu sempre dizia, quando eu pregava lá no Nordeste, que o amor é o nosso DNA. O amor é o nosso DNA. Jesus disse assim: um dia o mundo conhecerá que vocês são meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Então isso aqui mostra quem somos, a quem pertencemos e aquilo que nós de fato acreditamos no amor de Deus. Então isso aqui é o que Paulo olha e diz: esse aqui é um homem santo, que pratica essas virtudes todas dentro de casa. Porque, irmãos, se a gente pratica dentro de casa, a gente está preparado para praticar em qualquer lugar. Então isso é mais importante. Na constância, para encerrar aqui, a missão dos homens, né? Termo usado especialmente para indicar que alguém sofre a pressão, perseguição, e essa pessoa está firme lá. Então esse é constante. Agora tem as mulheres também. O que é que a Bíblia fala para as mulheres? No versículo 3, quanto às mulheres idosas, que sejam semelhantemente, ou seja, da mesma forma, né, assim como os homens, sejam sérias no seu proceder. Que coisa interessante, tá? Por que elas têm que ser sérias? Elas eram sérias porque no templo elas precisavam ser pessoas sérias. Para manusear as coisas de Deus no templo, só podia ser pessoas sérias. Isso era exigido de todo mundo, inclusive das mulheres também, né? Incluindo as mulheres. Que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras. Isso aqui é difícil. Agora você pergunta: por que não diz para os homens, não sejam caluniadores, deixa para as mulheres? Porque Deus deixa para as mulheres, porque é mais difícil para as mulheres essa parte, né? Quando a Bíblia diz assim: mulheres, sejam submissas aos seus maridos, e diz para os homens: ame a sua esposa assim como Cristo ama a igreja. Ele não podia inverter? Homens, sejam submissos às vossas mulheres. Mas Deus, tem um trato específico para cada um. E aqui, ele diz para as mulheres que, além de serem sérias, exatamente pelo avançar da idade, as mulheres idosas deviam viver de maneira que agradasse a Deus, que fosse o exemplo. Tá? Então, sérias em seu proceder, no comportamento, sempre sérias. Não caluniadoras, porque era um problema que existia na igreja, das fofocas que acontecia, e isso vinha muito das mulheres. Tá? Eu não sei se é novidade nos dias de hoje, mas isso a gente tem que controlar para qualquer tipo de pessoa. Porque a Bíblia diz, por exemplo, lá em Provérbios, 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Abominar no hebraico significa vomitar. Vomitar. 6 coisas: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama os projetos iníquos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira. Aí vem a outra, a última, né? Que ele abomina: semeia contenda entre os irmãos por causa da dissensão. Então isso é uma coisa que Deus não suporta. E isso era ensinado naquela época. Não sejam escravizadas a muito vinho,
Olha, uma das coisas mais complicadas que você pode ver e que você não vai concordar muito é você ver uma mulher embriagada. Ver um homem embriagado já não é muito bom, porque a pessoa perde o sentido, fala coisas que não deveria dizer, depois fica envergonhado, né? Satanás faz assim, ele faz tudo para tentar encorajar as pessoas a fazerem as coisas erradas e depois, na hora de esconder, ele não consegue esconder. Então, ele deixa as pessoas num apuro muito grande. Então, a mulher que se tornava escrava de hábitos vis, como o vinho, e existe uma dependência muito grande, essas mulheres não passavam a ser padrão na igreja. Isso comprometia a fé cristã. Então, elas tinham que tratar isso aqui. Mestras do bem. As mulheres tinham que ser mestras do bem, da sã doutrina, né? Ensinar o que é correto, tá? Ensinar o que é correto. Por exemplo, a minha mãe dizia assim, lá na escola, aconteceu um problema com o filho meu, eu vou olhar, porque ele pode estar errado. Se ele estiver errado, ele precisa ser corrigido. A gente tem que ensinar o que é certo. Mas o que acontece nas escolas hoje? A gente protege muito, os pais querem proteger muito os filhos, e os filhos não cometem erro. Quem comete erro são as escolas. A gente acha que as escolas cometem erro. Eu já contei aqui para vocês um fato da Anelisa. Eu estava trabalhando 3 horas da tarde, o meu telefone tocou, você tem que vir urgente aqui na escola. Eu acho que ela tinha uns 5, 6 anos. Eu falei, aconteceu algum problema? Não, não é nada grave, mas você precisa vir agora. Aí eu quebrei uma reunião lá, fui, cheguei lá, ela estava fazendo aula de street dance lá com um grupo, e ela estava fazendo umas coreografias paralelas ao professor e estava atrapalhando a aula. Aí o professor tirou ela da aula. Aí ela foi chorar, foi reclamar, e depois me ligaram. Aí quando eu fui chegando lá, o professor já vinha se desculpar, ele era desse tamanho assim, não pai, calma pai, eu disse, não, eu estou muito calmo. Ele disse assim, não, está tudo certo, já acertamos. Aí eu falei, Anelise, eu ouvi isso aqui da diretora, o que é que você tem a dizer para o seu professor agora? Aí ela parou assim, não conseguia falar, eu falei, diga para ele que isso nunca mais vai acontecer. Que você não vai fazer mais isso. Ela falou, eu nunca tive mais um problema com a Anelisa. Nunca tive um problema com ela. Aí a diretora me ligou no outro dia, pai, que bom você dizer aquilo, porque quando a gente tenta chamar um pai, eles não querem que o filho passe por problema, por decepção, ou não seja contraditos em nenhum momento, e acha que as escolas é quem erram. E na verdade ela que estava errada. Então a gente tem que fazer a correção correta. A mãe faria a mesma correção, né? Mestras do bem. Aí no versículo 4, ele diz por quê? Olha a base de tudo isso, irmãos. Para as mulheres, olha para as mulheres. Tudo isso, séria no proceder, não caluniadoras, não escravizadas ao vinho, mestras do bem. Para quê? Deus está preparando vocês para instruírem outras jovens recém-casadas. A gente precisa ter essas pessoas dentro da igreja para transmissão da verdade da mãe para os filhos. Algo que tem que ser muito entendido, especial, e que a gente não pode negligenciar isso aqui. As mulheres idosas deveriam sempre exercer uma influência positiva na vida das jovens, pela experiência de vida, pela a forma como elas aprenderam, como elas foram edificadas, como elas cresceram, e agora elas podem ensinar as outras. Então é um exercício contínuo, irmãos. Deus nunca faz nada. Uma vez uma pessoa disse assim, pastor, eu já tenho 3 faculdades. Fiz isso, fiz aquele outro curso, aquele outro, mas eu não me encontrei. Eu acho que eu perdi muito tempo na vida. Eu falei assim, olha, Deus nunca vai jogar isso fora. Deus não vai perder, Ele vai usar tudo isso para o seu crescimento e para o crescimento do reino dele. Então, se você teve essa oportunidade, aproveite, Deus vai te mostrar que você vai aproveitar tudo isso. Deus não perde nada. Tudo que Ele ensina para as mulheres é porque Deus quer essas mulheres instruindo as recém-casadas. E é dessa forma que as mulheres participam da santidade no lar, fazendo essas coisas acontecerem aqui, né? Que ame o seu marido,
tá? É o amor aos homens, como é importante. No entanto, também podia ser usado aqui como uma forma de bom senso. Então, o amor faz essa diferença muito grande. E eu posso dizer para vocês que eu já morei vizinho de mulheres que era muito quente, pentecostal, que a gente dizia assim, cuspia fogo. Mas o marido não era crente, por causa do comportamento. Imagina um marido que era um alto executivo, que ele chegava em casa quase 10 horas da noite, todo dia, quando chegava tinha uma vigília na casa dele. Não é sábado e domingo, eu estou falando de segunda a segunda essa vigília. Não é assim que nós conquistamos as pessoas. A gente às vezes quer impressionar Deus com tanta santidade que não é santidade. Se você quer ganhar o seu marido, você precisa amar o seu marido, se ele for cristão. Se não for cristão, ele é seu marido, ele é cabeça no seu relacionamento, e através de coisas corretas, de atitudes, é que nós vamos conquistar. Tinha uma na nossa igreja, lá na Paraíba, que o marido não ia para a igreja, dizia, eu não me preocupo que elas vão para a igreja, eu não vou. Aí ele ia buscar no final do culto e ficava esperando. Aí o culto demorava um pouquinho, ele saía do carro, encostava na porta, foi ouvindo a palavra transformou, hoje é um diácono da igreja lá. Procedimentos corretos, o ensino da palavra, eles entendiam que elas precisavam ir para a igreja. Então as mulheres, olha, amando o marido, os filhos, isso é importante, na formação do caráter de Cristo, na vida dos filhos. Como isso é interessante, irmãos, né? A gente fala aqui, Frida já falou isso aqui várias vezes, a gente falou, quando a gente trabalha lá com os pretinhos, com pence laranja, a gente tem 30 a 40 horas por ano nas EBDs, são 30 a 40 aulas, não dá nem 40. Aí em casa nós temos 3.000 horas, mas nós não aproveitamos essas 3.000 horas para trabalhar com os filhos, o desenvolvimento do caráter. E ainda diz no versículo 5, a seres sensatas, prudentes, né? Que deveria controlar as ações, honestas, indica lealdade, fidelidade sempre e a pureza moral. Eu vi um grande empresário de Valinhos dizer o seguinte, se eu pudesse, eu contrataria só pessoas do bem. Aí eu tentei entender, eu falei, eu não entendi exatamente o que você falou. Ele disse assim, a gente contrata por competência e demite por caráter, por comportamento. Eu tive lá no CAISM da Unicamp em 2019, falando com a diretora, ela disse aqui, a gente contrata excelentes profissionais por competência e demite por comportamento. Eu queria poder comportar pessoas de bem, de caráter, que era mais barato eu treinar e fazer dele um grande profissional. O mercado está precisando de pessoas assim. Sabe onde eles vão encontrar? Quando a igreja de Cristo formar os filhos que precisam formar dentro de casa. Nós precisamos formar esses filhos. E não terceirizar um trabalho que é um privilégio que Deus nos dá para a igreja ajuda, a escola também ajuda, e a sua parte. Nós temos que fazer a nossa parte, né? Então, sensatas, amar os seus filhos, serem honestas, isso é a questão de pureza moral, boas donas de casa, né? Isso é interessante, as boas donas de casa, eles diziam que as mulheres tinham que ter as habilidades mínimas para governar uma casa, porque muitas delas ficavam em casa, né? Eu convivi muito com muçulmano, e eles diziam assim, nasceu um filho de um deles, aí eu perguntei no outro dia, você conseguiu dormir bem hoje? Aí ele olhou para mim assim, por quê? Eu sempre dormi bem, ele disse, sempre dormi bem. Eu falei, não, eu estou dizendo isso porque sua filha nasceu ontem. Não, isso não é problema meu, é problema da minha esposa, ele disse. Isso é problema dela. A mulher foi criada para a reprodução e para cuidar da casa, eles diziam assim. Então tinha esse pensamento em muitas pessoas, né? Mas o que Paulo estava dizendo aqui para Tito era o seguinte, que as mulheres sejam instruídas, que um dia quando elas forem governar a casa, elas têm que ter os princípios básicos
para que Deus opere naquela administração da casa dela, né? E agora, irmãos, eu vou para o versículo 6 para encerrar, tá? Olha só que coisa interessante. A questão de ser bondosa, né? Sujeita aos próprios maridos, nós já vimos isso, né? Para que a palavra de Deus não seja difamada, é o final do versículo 5. Olha, a palavra de Deus não podia ser difamada. Perguntaram a uma mulher indiana: você se converteu? Me converti. O que mudou na sua vida? Ela disse: eu procuro agora ser uma melhor mãe, uma melhor esposa e uma melhor dona da minha casa. Eu sei que dessa forma eu estarei honrando a Deus. E através das minhas atitudes as pessoas não vão difamar a palavra de Cristo. Olha que coisa interessante, bem simples, aprendeu já isso. Aí Paulo ainda diz aqui, no versículo 6, aos moços de igual modo, exorta-os em todas as coisas, sejam criteriosos. Irmãos, como os jovens precisam ser criteriosos hoje, tá? Você já viu, por exemplo, saiu uma nova estatística recentemente, quantas horas o brasileiro passa em redes sociais por dia. O ano passado, o Brasil estava em 4º lugar, era 4 horas e 37 minutos. O Brasil hoje está em 2º lugar. O brasileiro, em média, usa 9 horas e 32 minutos por dia de redes sociais. Isso é uma média. Só fica atrás da África do Sul, 9 horas e 38, por causa de 6 minutos. Olha como está a nossa situação. Isso me faz lembrar do pastor americano John Piper. Ele disse assim: um dia as redes sociais serão uma prova para você diante de Deus que você tinha tempo para orar, para ir à igreja, para evangelizar, para orar pelo seu filho, pelo seu cônjuge, mas você nunca teve tempo, mas tinha muito tempo nas redes sociais. Então a gente tem que ter esses critérios, são muito importantes, né? Tito não podia deixar de lembrar os jovens sobre o ensino, a disciplina na igreja. Exorta-os. É uma palavra que tem muito a ver com a palavra usada com o Consolador, Paráclito, que está ao lado para ajudar. Estava dizendo para os pais: vocês precisam estar do lado dos filhos aqui, ajudando, para que eles aprendam essas coisas e pratiquem essas coisas. Nós estamos promovendo um ambiente de santidade. Era isso que eles faziam. Sejam criteriosos. Vale a pena? Tem gente que diz: não posso perder a oportunidade. Tem coisas, a Bíblia diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas, Paulo diz. Então é possível ter esse autocontrole, ser sensato. E eles aprendem aonde? Dentro de casa, com o pai, com a mãe e na igreja. Aprende dentro de casa e na igreja. Então é isso que nós precisamos fazer. Então, nesse período, né, muito importante que os jovens passam, eles precisam ser ensinados, porque daqui um dia eles estão fora. E a Bíblia diz assim: como uma flecha na mão do arqueiro, assim são os filhos nas nossas mãos. Eu tenho que preparar bem essa flecha para jogar bem longe. Você tem que fazer a mesma coisa, porque quando eles forem bem longe, eles vão levar uma semente poderosa e vão levar tudo isso de novo. Isso é santidade, irmãos, do ponto de vista bíblico. Os santos que compartilham a santidade de Deus dentro da família, o pai faz tudo o que eu falei no versículo 2, a mãe faz tudo o que nós acabamos de ler nos versículos 3, 4 e 5, e os jovens faz tudo o que vocês viram no versículo 6. E eu vou concluir dizendo o seguinte, tá? Qual é o seu padrão de santidade? É orar mais alto, orar mais minutos, ler a Bíblia todo ano? Isso tudo é bom. Se você faz, eu diria para você, continue fazendo. Mas o que impressiona a Deus é quando você deixa você só para você e você toca a vida do outro. Se você quiser tocar a vida do seu cônjuge e tocar a vida do seu filho, a gente cumpre isso e a gente é chamado, como Paulo diz, aos santos que vivem lá em Campinas, né?
aos santos que vivem lá na sua cidade, você que está assistindo aqui. Isso é o padrão de santidade, é viver honestamente. Isso é então interessante que Tito diz assim, no ensino, versículo 7, mostra integridade e reverência. Eu quero concluir dizendo o seguinte, tudo isso que eu falei é um padrão de integridade. E nunca esqueça, quando você cuida da sua integridade, Deus vai cuidar de você e muito mais. Deus vai cuidar da sua reputação. Esse é o padrão bíblico de santidade. E eu gostaria de orar com vocês sobre isso agora, tá? Eu gostaria de orar sobre isso agora, tá? Vamos ficar em pé, só um instante. Em seguida eu já passo a palavra ao pastor Estevão. Mas eu queria orar com você agora e convidar você a fazer essa reflexão. Se você é pai, temos aqui algumas instruções bíblicas. Se você é mãe, várias instruções bíblicas. Se você é filho, tem instruções bíblicas para você. Eu quero fazer a minha parte. E você vai fazer a sua parte? Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua família, tá? Se nós cuidarmos dos nossos filhos, o Brasil de amanhã terá governadores, líderes que honram a Deus. Se cuidarmos dos nossos filhos, as universidades serão cheias de cientistas que honram ao Senhor. Se cuidarmos dos nossos filhos, as escolas terão professores abençoados, tá? Nós teremos em todas as esferas, em todos os ramos da sociedade, Deus tem pessoas específicas para aqueles lugares. Pode ser o meu filho e pode ser o seu. O seu filho pode estar dentro de um campo de futebol e pode ser um instrumento de Deus para levar muitos à salvação. Mas nós precisamos nos apropriar disso aqui, porque isso foi criado para nós e nós não podemos deixar essa oportunidade passar. Nós só temos uma vida aqui, depois iremos reinar com Cristo. Mas o que eu investi agora é um investimento que é eterno. Você talvez não veja tudo, um dia na glória você vai ver o que Deus fez na sua vida e através da sua vida. Feche os seus olhos agora. Pai querido, no nome de Jesus, nós oramos porque entendemos que o teu princípio de santidade é uma construção em família, onde um pai se despoja de tanta coisa que o mundo oferece e abraça as verdades da tua palavra para sustentar uma família, Senhor. As mulheres também, Senhor, elas são instruídas porque elas conseguem, nessa comunicação fácil que elas têm, abençoar no lar e abençoar outras mulheres recém-casadas. Que coisa fantástica, Senhor. Obrigado por esse privilégio que tu deste às mulheres. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que tu deste aos homens também, de conseguir se autocontrolar em muitas situações. E obrigado pela vida dos filhos, ó Deus, que estão sendo trabalhados, onde o caráter de Cristo está sendo forjado na vida deles. Estamos construindo não só profissionais qualificados, nós estamos construindo homens e mulheres íntegros, que vão fazer a diferença em uma geração corrompida. Estamos construindo, Senhor, homens e mulheres que estão comprometidos com a grande comissão, e que amam o teu reino, e que amam a tua palavra, e que sabem o valor de obedecer um pai e uma mãe. Que nesta noite, ao sairmos deste lugar, o teu Espírito nos faça lembrar de tudo aquilo que nós lemos agora, e que essas impressões, que essa mensagem e que esses princípios venham sobre nós, sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias, e que o Senhor abençoe as nossas famílias, e que seja um ano de muita santidade, de crescimento na tua presença, Senhor. Nós oramos e abençoamos todas as famílias, aquelas que estão aqui, aquelas que nos ouvem, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.